Oi. Bom, o programa de hoje ele vai falar sobre um fotógrafo que tem um trabalho bastante atrelado às viagens que ele faz. O nome dele é Máximo Hernández, um espanhol radicado no Brasil, que foi para lugares que realmente muita gente gostaria de ir. E ele vai falar um pouco sobre isso, sobre essa experiência, e ele tem uma técnica que eu acho interessantíssima, que são os panoramas. A gente vai entender um pouco o que é isso, olhando as fotos dele. Panoramas são fotos que têm um formato diferente das fotos que nós estamos acostumados. Eu chamo isso de campo expandido, porque o enquadramento dessas fotos tem um espaço maior e a gente consegue explorar mais tanto o lado esquerdo como o lado direito da imagem. Tem uma técnica para isso, né? Não é tão simples assim, e eu acho que o Máximo faz isso com maestria. A gente vai ver aí pelas fotos dele. E tem também algo que eu acho muito interessante no trabalho dele, que é essa relação do fotógrafo viajante. O fotógrafo que sai do seu país, da sua cidade, da sua rotina e vai em busca quase exclusiva de explorar um lugar diferente. Ele já esteve no Polo Norte, na Antártida, Mianmar, Ilha de Páscoa, vários lugares onde poucas pessoas vão. E a gente vai conhecer um pouco desse fotógrafo extraordinário que eu tenho o prazer de apresentar para vocês. Vamos lá? Eu comecei a me interessar por panoramas quando em viagens, principalmente para lugares de natureza muito bonita, eu percebia que eu não conseguia representar adequadamente a natureza que eu estava vendo numa imagem de formato tradicional. É como se a natureza não coubesse numa foto de formato 2x3. Não que ela vá caber também num panorama, acho que ela excede tudo isso. Mas no panorama eu consegui enquadrar melhor e dar uma representação melhor para aquilo que eu estava vendo. Dessa forma eu comecei assim, primeiro eu comecei a tirar uma meia dúzia de panoramas em cada viagem, depois ia aumentando a quantidade. Ultimamente, a última viagem que eu fiz, eu devo ter tirado uns 200 ou 300 panoramas da região que eu fui visitar. Com o passar do tempo também, eu comecei a notar que não era só na natureza que dava para utilizar a técnica de panorama para tirar umas fotos melhores, na minha opinião. Você pode usar em cidades, por exemplo, para tirar fotos de elementos alongados, como pontes. Você pode também fazer algumas experiências interessantes, como captar um animal em movimento e colocar tudo isso num panorama só, ou mesmo com uma pessoa em movimento e você consegue colocar ela no panorama em diversas posições daquele movimento. Então, com o passar do tempo, eu fui aprendendo que os panoramas me dão muito mais liberdade para mostrar e muito mais possibilidades de mostrar coisas do que o que eu consigo com as fotos tradicionais. Meu caro Máximo, eu sei que muitos fotógrafos não gostam de revelar seus segredos, mas eu gostaria de fazer uma pergunta já sobre a parte técnica. Como que você resolve esses problemas de juntamento de imagens, né? Desde a hora que você pensa em como fotografar, se você já pensa em transformar essas fotos numa panorama, ou isso aparece depois, e como que você faz, que software usa, enfim, traz um pouco dessa parte técnica sobre o teu trabalho que transforma imagens
tão bonitas. Antes de você responder, eu quero dizer uma coisa que eu acho muito interessante. Assim, eu como curador já expus o teu trabalho em diversos lugares, né? A gente já fez exposições juntos em Nova York, no Canadá, em São Paulo, na Galeria Olito, que foi uma exposição belíssima, né? Tinha um reservado só para tua fotografia, e sempre em todos os lugares que elas foram expostas, sempre tinha alguém pensando, olhando os detalhes, né? Como uma imagem muito grande, que tem muitos detalhes, né? Olhando os animais, a paisagem que tinha de um lado, do outro. Isso sempre foi muito instigante para mim. Eu gostaria que você falasse essa parte técnica e gostaria de fazer esse comentário antes aí. Vamos lá? Quanto às técnicas para fazer os panoramas, hoje em dia existem vários equipamentos que você monta a câmera em cima de um tripé, em cima desse equipamento, e o equipamento gira e tira fotos a cada fração de tempo que ficam perfeitamente alinhadas, facilitando muito a montagem do panorama. E eu tenho optado por não usar nenhum equipamento. Por quê? Porque muitas vezes você está ou em cima de algo que se move, como um barco, ou você está fazendo um trekking onde carregar equipamentos pesados, ou quanto menos peso você puder carregar, melhor. Então eu tenho optado por nem ao menos levar um tripé. Geralmente eu não levo nem tripé. Então eu tiro as fotos simplesmente em pé, girando com a câmera e tirando fotos a cada fração de tempo, procurando, é claro, pegar alguma referência no horizonte que permita não distorcer demais, não torcer demais as imagens. Isso tem funcionado bastante bem para mim e realmente é bem facilitador não ter que carregar, montar equipamento, depender de mais um equipamento enquanto você está fora trabalhando, tirando as suas fotos. É muito interessante também o pós-processamento, ou seja, qual o software que você utiliza para juntar as fotos. Hoje em dia, muitos softwares fazem isso, o próprio Photoshop faz, o Lightroom acredito que também, mas eu pesquisei muito para encontrar o software que mais me agrada. Alguns anos atrás, eu usava um software que chama Panorama Factory, ou melhor, chamava, porque esse software foi descontinuado pelo fabricante. Esse software dava resultados excelentes, mas ele falhava quando você tinha elementos que se movimentavam na foto, ou um barco se movendo, ou um animal caminhando, ou uma pessoa se movendo. Em geral, ele apresentava no resultado fantasminhas do elemento que estava se movendo. Nenhum deles aparecia completamente nítido e aparecia mais do que um. Hoje eu uso um software que chama Autopano Giga, e esse software me dá excelentes resultados, mesmo em situações em que você tem elementos se movendo. Você tem a opção de trabalhar a tua foto para escolher qual dos elementos você quer que apareça no panorama e eliminar os outros que não aparecem nem como fantasminha, nem de forma alguma. Quase 100% das vezes eu tenho conseguido resultados que me deixam bastante satisfeitos com esse software. Pois bem, muito bacana isso, né? É um fotógrafo que tem controle sobre o resultado final da imagem, né? Sobre o que ele quer apresentar para o público. Eu acho isso uma coisa muito bacana e admiro muito quem faz isso. E você é um deles, assim. Mas vamos lá. Última perguntinha, eu quero que você fale sobre sua relação com o mundo, esse mundo que você sai como um explorador, um aventureiro, alguém que vai a lugares que pouca gente vai, né? Como por exemplo Butão,
Polo Norte. Quem já foi para o Polo Norte, se não cientistas, vários fotógrafos já foram, é claro, mas não é uma coisa como tão corriqueira assim, né? Você se coloca numa situação de expedição mesmo, né? Suas viagens são expedições em busca de imagens, e talvez por isso que você traga na bagagem coisas tão interessantes assim. Então gostaria que você falasse sobre isso, assim, abre teu coração aí pra gente, sobre suas relações com os lugares que você visita, tá bom? Eu gosto muito de viajar para lugares, digamos, diferentes, lugares que as pessoas em geral não vão. O que me encanta nesses lugares pode ser a natureza, pode ser a cultura, pode ser paisagens diferentes, enfim. Eu fui, por exemplo, para o Ártico e para a Antártica, onde você pode ver coisas que você não tem oportunidade de ver em lugar nenhum, onde você tem uma natureza praticamente intocada, muito poucas pessoas foram lá. A Antártida tem um código de conduta que o que você leva para lá você tem que levar de volta, você não pode deixar lixo, isso é super respeitado lá. Então você conhece lugares virgens, você vê colônias de pinguins ali, ou no Polo Norte você vê urso polar andando junto com o seu ursa polar andando junto com o seu filhote, urso polar se alimentando, coisas que realmente são incomuns e me toca muito ver. Eu também gosto muito de lugares com cultura diferente. Eu fui 2 vezes para a Índia, fui para o Butão, fui para Mianmar, lugares que o que você vê na Índia, perto do rio Ganges, é completamente diferente. As pessoas se banhando naquele rio, que não é limpo, achando que vão se purificar, as pessoas indo de manhã cedo buscar água naquele rio. Enfim, são tradições e religiões que a gente ouve, até vê em filme, mas que ao vivo são impressionantes. O Butão tem uma cultura completamente diferente, era um país fechado até uns 10 anos atrás, não podia entrar ninguém, só podia entrar gente da Índia, e hoje em dia você pode entrar e você percebe que eles têm uma cultura voltada para a felicidade, eles têm uma influência grande do governo no ensino, e que funciona muito bem, mas é no ensino de artes, enfim, o ensino do que eles valorizam lá. Mianmar é incrível o que eles se ligam na religião, que eles são relacionados à religião. Fui informado que 40% do PIB dali é ligado à religião. E não me surpreendeu. Tem uma cidade, Bagan, onde você vê hoje 3.000 templos. Esses templos são de culturas antigas, de mais de 2.000 anos atrás, e são os que sobraram depois que houve vários terremotos lá. Antes desses terremotos, estima-se que tenha havido mais do que 5.000 templos. Outra coisa também, como eles dão muito valor para a religião, alguns templos dali são verdadeiras joias, no sentido de que a quantidade de ouro que eles têm e a quantidade de pedras preciosas e diamantes que eles têm é uma coisa inconcebível. É uma coisa maravilhosa de se ver, de se presenciar. Então essas culturas diferentes me encantam também. Ou então lugares misteriosos. Desde a primeira vez que eu li sobre a Ilha de Páscoa, eu fiquei intrigado com aquela cultura, fiquei muito curioso para ir conhecer aquele local, se eu pudesse um dia, e felizmente eu pude ir lá. E é um lugar fantástico, é uma ilha que fica longe de tudo. Teve uma cultura lá que até hoje ninguém sabe como eles conseguiram mover os moais, aquelas estátuas de pedra gigantescas e que pesam centenas de toneladas. E quando você vai lá, você vê aquilo, não consegue entender como foi feito, por que foi feito, apesar de todas as teorias que existem. E ainda mais, você está no meio do nada, numa ilha pequenininha, que você consegue subir no ponto mais alto dela e olhar e ver todo o contorno da ilha e mais nada em volta a não ser o Oceano Pacífico.
esses lugares verdadeiramente me encantam e quero continuar conhecendo lugares assim e registrando esses lugares com as minhas fotos. Fique um pouquinho mais com o trabalho de Máximo Hernandes, com essas fotos incríveis de lugares maravilhosos e que nos enche de esperança e vontade de que um dia a gente também possa ir a esses lugares tão especiais na Terra aí. Um abraço a todos e até o próximo programa. Eu sou Renato Negrão e estou aqui para falar de fotografia e mostrar fotógrafos que merecem ser vistos cada vez mais por um público maior. Um grande abraço, até a próxima.